Bom, pessoal, já que eu estava falando de Mateus lá no canal, eu vou falar agora então da profecia que aparece lá em Mateus, né, que diz que Jesus está cumprindo essa suposta profecia. O Novo Testamento situa o nascimento de Jesus em Belém, né, a partir de Mateus, para fazer uma ligação com o rei Davi, né, e supostamente cumprir uma profecia. Está escrito aqui em Mateus. Ó. E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, né, os magos respondendo para Herodes, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mas será que isso é uma profecia messiânica? Vamos ver. Miqueias, que é o autor dessa profecia que está sendo citada, ele é contemporâneo de Oséias, e provavelmente de Isaías. Ele era do reino do sul, ali do reino de Judá. O autor escreveu nos períodos do rei Jotão, Acás e Ezequias. Aqui, ó. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, que era o reino do sul, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então tem um contexto. O profeta é dessa época. A profecia de Miqueias gira em torno da sua época, que nem eu já falei num vídeo. Um profeta não ia dar uma profecia para milênios depois, por exemplo. E na época do profeta, a Assíria estava sendo uma ameaça ao reino do sul, após já ter dominado o reino do norte, a Síria de Senaqueribe. Aqui, ó. Porém, no 14º ano do rei Ezequias, aqui, ó, mesmo rei que é do período do profeta, aqui, ó, Ezequias, deixa eu até dar uma destacada aqui, ó. No 14º ano dele, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Só lembrando que aqui Senaqueribe já tinha devastado o reino do norte, tá? Então Ezequias, o rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, o rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo, das ombreiras de que ele, o rei de Judá, as cobrira, e deu para o rei da Síria. Diz aqui, continuando o texto, que ele mandou até raspar o ouro lá das paredes do templo para pagar o tributo para o rei Senaqueribe da Síria. Então, na época que Miqueias estava escrevendo, a Síria era um problema, uma ameaça. Então o profeta está falando de alguém que viria do período da Síria e que destruiria a Síria. Olha aqui o capítulo 5 lá que Mateus diz que se cumpre em Jesus. Ó. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Por-se-á cerco contra nós, ferirão com vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efratá, não é Belém de Judá, como o texto de Mateus diz, é Belém Efratá. Efratá quer dizer frutífera, tá? Posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Jesus governou Israel? Não. Então aqui já se vê que não se aplica a ele. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto os entregará até o tempo em que está de parto e tiver dado a luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ou seja, ele está falando que eles voltariam, aqueles que eram do reino do norte, que foram dispersos pela Síria. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecida até os fins da terra. E este, que ele está falando, será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, está vendo? O contexto é da Síria, o período assírio. E quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada, ou seja, eles iam destruir o reino da Síria, e a terra de Nirode, que é a Babilônia, nas suas entradas. Assim nos livrarás da Síria, quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. O texto de Miqueias 5.2 não fala de Belém de Judá, e sim Belém de Efratá. Então já tem esse problemática aí. Belém em hebraico é Beit Lehem, que vocês podem ver aqui, o que significa casa do pão. E pode se referir tanto a uma cidade ou a um partido, a um clã. Nesse caso, o texto se refere a um partido, ao clã de Belém. Veja aqui nesse texto, se refere a um clã belemita, do clã de Belém, que era o filho da segunda esposa de Caleb, Efratá. Ó, Efratá é uma personagem aqui do Velho Testamento, que era filha lá de Judá, filha de Belém, etc e tal. E essa Efratá, ela era
e ela teve um filho chamado Caleb, que era filho de Ur, o primogênito de Efratá. E os filhos de Ur, o primogênito de Efratá, foi o pai de Belém, dos Belemitas, que surgiu toda uma dinastia dos Belemitas, a partir de Efratá. Então Efratá era a segunda mulher de Caleb, e Belém era o filho dela. Belém era o clã dos descendentes de Efratá. Portanto, essa profecia não necessariamente se refere ao Messias nascer na cidade de Belém, como o Novo Testamento entende, mesmo sendo essa uma interpretação possível. Mas a referência a Belém, associada aos dias antigos, pode simplesmente ser uma referência à origem do próprio rei Davi. A dinastia davídica, que Davi era de Belém. Portanto, tem origem em Belém, a partir do clã belemita. Ou seja, se refere à pessoa que deu origem a esse clã. E esta pessoa é Belém Efratá. Tá bom? Outro problema é o termo erroneamente traduzido como dias da eternidade, que é bem sabido que a tradução correta é dias antigos. Alguns argumentam também que Beit-Lehem seria um homem, o que é menos provável, e não uma localidade, um descendente dos Belemitas, o que também seria uma hipótese, mas menos provável. É difícil identificar uma pessoa nesse texto por isso, porque pode ser mais provável que seja um clã, ainda que tenha uma hipótese provável. E é difícil identificar alguém, porque quem destruiu a Síria foi a Babilônia. Senaqueribe recuou do ataque do Reino do Sul, mas segundo a Bíblia, ele foi morto na sua própria terra. Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Niroske, seu deus, Adrameleque e Sarezer, os seus filhos, o feriram a espada. Então não foi nenhum dos belamitas que matou Senaqueribe. Já a Síria, que foi destruída a espada, ali quando o texto fala ali de 8 príncipes e tudo mais, pode ser uma referência posterior, por isso que alguns veem aqui até uma referência messiânica. Pode ser Zorobabel, Esdras, Neemias, aquele pessoal que estava lá quando Ciro, rei da Pérsia, destruiu a Babilônia, que já tinha anexado a Síria ao seu império. Então é uma possibilidade. Quando ele fala que 8 príncipes, pode ser uma referência a esse clã de descendentes de Davi, que viria pós Zorobabel. Essa seria uma hipótese provável. Tá bom, pessoal? Mas seja como for, o texto não está falando de Jesus, o texto é do período da Síria, e o texto está prometendo que a Síria seria destruída, assim como a terra de Niródia, que é a Babilônia, e que o clã belemita, ou seja, o clã de Belém, Efratá, governaria Israel. Tá bom, pessoal? E seria um período de paz, como realmente houve na época de Zorobabel, o que seria, talvez nesse caso, a melhor hipótese. Tá bom, pessoal? Paz a todos.